Oi, pessoal. Começando aqui a live. Oi, vou esperar 2 minutinhos. Bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo aí? Ah, legal. Bacana. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Ai, que gente bacana entrando aí. Que legal. Gente, vou esperar mais um pouquinho para a gente começar um bate-papo. Primeira live do portal, então é uma ocasião muito especial a gente propor essa live e também uma ocasião muito especial para a gente apresentar a equipe do portal, que além de mim, que alguns de vocês já conhecem, eu vou apresentar também o Maiola e o Pedro, que entraram recentemente para a equipe do Portal Mude e vai ser muito bacana esse papo. Primeiro vai entrar o Maiola, tá? E que eu vou convidar já já para entrar. E depois vai entrar o Pedro. Então a gente vai ter uma divisãozinha, mas a gente não vai sair da live, tá? Vocês continuam depois que o Maiola se for. E aí entra o Pedro para a gente falar um pouquinho. Nossa, quanta gente legal! Olha, se tiver algum problema no áudio, se vocês sentirem que o áudio não está indo bem, me dá um toque aqui nos comentários, que a gente tenta resolver, porque nem tudo, apesar da gente estar falando de dança e tecnologia, às vezes a tecnologia falha. Com perdão da palavra, mas a gente vai falar sobre isso também. Então eu vou chamando o Maiola para a gente começar. Maiola, você está aí? Se está aí, vamos entrando com a gente, que a galera vai chegando e a gente vai bater esse papo aqui. Perguntas, vai enviando, dúvidas, e conforme for a gente vai conseguindo respondê-las, tá bom? Então, deixa eu ver aqui se eu chamo o Maiola. Ai, quanta gente bacana. Muito legal. Deixa eu convidar o Maiola aqui. Maiola pode aceitar? Ou pedir para eu aceitar? Tô aceitando aqui, ok. Adicionar. A gente fica meio sem entender como é que faz direito, mas calma aí, pessoal, que já vai dar certo. Aí, chegou. Apareceu, Oi, Maiola. até que enfim. Ah, é Até que difícil aqui a enfim, gente entender como é que funciona isso aqui na hora de fazer a live, né? tá certo. E aí, gente, tudo bem com Gente, vocês? esse é o Maiola, né? Eu vou pedir, Maiola, então, para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você e, enfim, né, de que universo você vem, de como que você chegou até o portal. Quando fala de que o universo vem, eu já estou me sentindo um ET praticamente, né? Não, bom, gente, em primeiro lugar, prazer. Eu sou Maiola, Fernando Maiola, mas sou mais conhecido pelo meu sobrenome mesmo. Eu tenho 35 anos, 36 anos, eu sou de Santa Catarina, morei os últimos 10 anos em São Paulo e eu basicamente me formei em engenharia de automação aqui em Santa Catarina e mais a minha vida profissional, na maior parte do tempo, ela foi direcionada para o mercado financeiro e para análise de empresas e esse tipo de coisa. Mas eu sempre fui uma pessoa, como é que eu posso dizer, eventualmente, nunca fui eventualmente da dança, mas sempre fui uma pessoa criativa, digamos assim. Né? Se vocês, quem não me conhece, se olhar pelo meu Instagram é o InstaJumping, que é porque já há muito tempo, há mais de 10 anos que eu bato foto pulando aí pelo mundo, uma maneira um pouco mais criativa aí de ver as coisas, apesar de vir de um mundo muito das exatas, digamos assim, né? Quando a gente tem
essas classificações aí e tudo mais, mas eu acredito que o mundo e as pessoas, nós somos mais fluidos do que essas caixinhas que a gente se coloca, e eu acho que essa é uma surpresa muito boa, é muito bom ver o mundo com essa visão, porque isso ajuda, acho que a gente vai tratar sobre isso também aqui para frente, né? Porque qual a relação do mundo mais do empreendedorismo, das ciências exatas, eventualmente humanas na administração e economia, mas como que isso tem a ver com a dança, que é o mundo das artes, né? Então, como que essas coisas podem se encaixar. Então, estou muito feliz de estar participando aqui, de poder dar as caras aqui junto com a Thalita e junto com o Pedro, que vem logo a seguir, para a gente bater um papo e mostrar essas visões. Eu acredito que muita gente aqui já segue o portal há muito tempo, muita gente, a maior parte aqui é gente do mundo da dança, e assim, eu acho que os papos que eu tenho tido, alguns de vocês já me conhecem de outras lives que eu participei, mas a gente já consegue, muitos de vocês já veem que tipo, a gente tem muita coisa para trocar aqui, para fazer essa arte, né, que hoje em dia eu já sou um apaixonado pela arte, não sou um bailarino, mas eu me apaixonei pela arte da dança, e a gente quer ver essa nossa arte cada vez mais democratizada, cada vez mais importante aí no mundo, né? Só que eu queria até pegar um gancho já, Thalita, e assim, muita gente não entende ou não conhece, né? Por que o Portal Mood, que nome é esse? Nome estranho, né? O Mood, o que tem a ver com o Museu da Dança? Qual que é a história disso aí, de portal, de museu? Você consegue contar pra gente, antes de a gente falar mais? Legal. Bom, meu nome é Thalita, né? Para quem não me conhece, acho que a maioria aqui conhece. E eu fundei em 2014, junto com a Natália Gresenberg, que era uma amiga, e a gente estudou junto gestão cultural. A gente fundou em 2014 o Museu da Dança, que foi o primeiro museu virtual da dança na América Latina e que está no mundo, porque a gente nunca achou outro neste formato, né? Durante 4 anos, até 2018, a gente funcionou como um guardião, né? Guardião e querendo democratizar, buscando democratizar como missão a história da dança brasileira. E aí eu faço um recorte que é a história da dança cênica, né? A gente não foi na dança popular e tradicional. Esse foi uma escolha, um recorte. Então, durante esses 4 anos, a gente ficou fazendo projetos de memória, exposições. Por isso o museu, né? Isso, Museu da Dança, e a gente colocou MUD, assim como era o MAM, Museu da Arte Moderna, o MASP, enfim. Então a gente criou o MUD, Museu da Dança, e a gente ficou muito, na época, espantada, porque foi uma receptividade muito grande, e a gente nasceu nas redes sociais, a gente nasceu na internet, então a gente nasceu usando essas ferramentas com muita potência, né? Pelo contrário, o nosso era a internet como o papel principal, né, como o primeiro, digamos assim, a primeira ferramenta, e o físico ele acontecia pontualmente, né, o que a gente está vendo uma inversão aqui agora nesses tempos de pandemia, mas isso é um próximo assunto. E em 2018, a gente reorganizou toda a ideia de Museu da Dança, e ampliou para Portal Mood. E Portal com esse significado de ter outros pilares, né, de ter outras possibilidades de atuação, que não fosse só a memória. Então a gente trouxe arte, saber, profissão, né, foi reconhecendo a área da dança como uma área de conhecimento ampla. Então aí entrou as aulas online, entrou o Mural da Dança, que é esse cadastro de profissionais como um mapeamento e também network, entrou a questão do calendário da dança, que é falar um pouco das produções artísticas do Brasil. Falar do presente também, né? Não só eternizando o passado, mas... Mesmo quando a gente falava do passado, a gente tentava ressignificar o presente e projetar o futuro, mas aí eu acho que a gente entrou num patamar maior,
pensando justamente no quê? Na sustentabilidade, porque em 2017 foi um insight, a gente ganhou um prêmio de Brasil Criativo. É um prêmio da economia criativa no Brasil. E a gente nem imaginava que a gente estava dentro dessa economia que cresce muito, que é a economia que mais cresce no mundo, e onde estão as artes, né? E essa economia criativa foi assim, mas a gente faz economia criativa, o que é isso? Aliás, Que eu vou jogar a legal! bola para Nossa! você, eu vou jogar a É, bola para você, porque não é tão fácil entender, mas a gente pode, a partir dessa potência que é essa economia, pensar em novas frentes de atuação para continuar fazendo aquilo que a gente ama, que é fazer nossa arte, conseguir viver dela. Então, eu jogo e para você, Maiola, economia criativa. tem acho que isso vai ao encontro daquilo que eu falei no começo, de como eu enxergo as coisas fluidas, né? No fim, quando foi essa transformação de museu para portal, foi muito no intuito de democratizar, de levar a dança adiante, a expandir os horizontes. E assim, se isso está encaixado num conceito de economia criativa, poxa, que legal, mas não foi exatamente com essa cara, com esse Intenção. desejo, com essa intenção, né? É uma coisa muito legal, assim, para quem não entende, a economia criativa é um conceito que envolve 7 pilares, assim, né? Nos conceitos teóricos, eu vou falar de 4 aqui rapidinho, que eu acho que fica bem mais tangível para entender. Acho que os principais pilares da economia criativa, esses 4, são pessoas, ou seja, a gente não está falando de máquina como a máquina como que faz essa economia girar, digamos assim. A gente está falando de propriedade intelectual. Quando a gente fala de pessoas e propriedade intelectual, a gente está falando de arte, de criatividade, de sair um pouco do... que são coisas que já eram feitas também de outra maneira ao longo dos anos, mas agora, mais recentemente, nas últimas décadas, que isso ficou um pouquinho mais conceituado, digamos assim, né? Mas assim, é você falar em como transformar em economia o fato da propriedade intelectual, da criatividade, o que as pessoas podem fazer em relação à sua arte, transformando isso em negócios, digamos assim, transformando isso em economia. Gerando capital, né? Gerando capital. E aí, um dos outros princípios é o dinheiro, né? É o capital, dos 7, porque você está falando de economia. Falei de 2, o terceiro é o dinheiro, é o capital, porque a gente precisa, com perdão da expressão, a gente precisa pagar os boletos, né? Mas não é só isso, acho que eventualmente a gente pode até falar disso adiante, mas é importante você ter dinheiro para fazer a roda girar, a própria roda da economia criativa girar, a própria roda da cultura girar. A gente, por mais que a gente queira se esforçar e querer fazer a nossa dança ou a nossa arte se expandir para o mundo, sem dinheiro, ou com pouco dinheiro, a gente tem uma atuação limitada. E quando a gente fala em democratizar a nossa arte, que eu acho que é um dos nossas maiores missões aqui, para a gente democratizar, a gente precisa de dinheiro, para a gente ir para o resto do Brasil, né? A gente hoje está muito concentrado, por mais que a gente esteja na internet, mas até a nossa própria divulgação, tudo mais, a gente está ainda muito centrado nos No meios eixo São Paulo, né? no eixo de São Paulo, que é onde a gente tem mais capilaridade, digamos mais capilaridade, assim, né? A gente está mais próximo, né? E isso vai para o quarto dos 7, dos 7 pilares, não capilares, né? Dos 7 pilares, que é o lugar. E a gente quando a gente fala de lugar na economia criativa, especialmente no nosso lugar, a gente está falando em um ambiente tecnológico da internet, como a Thalita falou no começo, que a gente nasceu já nas redes sociais e na internet, mas principalmente falar assim, o nosso lugar é uma arte que é feita especialmente no palco, né? Mas ela pode ser, ela não é só nos palcos em São Paulo. E por que só no palco, né? Por que não na casa das pessoas? A gente tem o Dança em Casa, que é a nossa grande iniciativa aqui recente com a pandemia. Por que não em outros lugares? Por que a gente se limita tanto a São Paulo hoje? Porque a gente precisa a gente tem todos os pilares, a gente precisa fazer essa economia girar, a gente precisa fazer essa roda girar para sair do eixo Rio-São Paulo, no nosso caso especialmente São Paulo,
para fazer o mundo conhecer a gente, né? Para fazer as pessoas se conectarem, essa rede que a Thalita falou, né? Que a gente faz essa rede, essa união de não ser só a gente produzindo, mas a gente juntando as pessoas que querem pesquisar arte, querem pesquisar dança, querem fazer dança, querem assistir dança. Acho que esse é o big picture, como a gente fala, né? Da economia criativa, a dança e como que essas coisas são conectadas. Eu achei super legal que você fala da questão do capital humano, né, do recurso humano, porque a economia criativa ela não olha para o fazer de forma homogênea, né, como se todo mundo fosse igual. Pelo contrário, ela olha as diferenças como um possível potencial para a criação, né? Então, a diversidade é acolhido dentro da economia criativa, porque é a partir da diversidade que você consegue ter mais olhares, mais ideias, consequentemente, a inovação. Né? Porque a economia criativa tem a ver com inovar, com fazer como fazer economia de forma diferente, né? Não é só essa economia engessada da indústria, né? E aí entra um ponto que a gente acha que a gente estava programado para falar mais tarde, até aqui na nossa live. Roteirozinho. No nosso roteirinho, né? Para ninguém se perder aqui. Mas esse ponto é um ponto que a minha visão de quem vem de fora, né, que eu não fui nascido e criado nas artes, eu sempre falo, às vezes quem está dentro não enxerga, mas quem está de fora às vezes enxerga como tem alguém fazendo a coisa certa, né? Tem alguém, tipo um artista ou um professor ensinando a forma certa de se expressar, a forma certa de dançar, quando na verdade a gente deveria abrir a nossa cabeça e pensar, cara, o processo de eu aprender a dançar um balé clássico, o processo de eu aprender uma dança contemporânea, esse caminho também faz parte da dança, isso também é arte. O fazer errado também pode ser arte, né? Eu não sou especialista nisso, mas a minha visão de quem está de fora é que tem tanta gente querendo, como é que eu posso dizer, ser acolhida, e a gente vê isso muito no Dança em Casa, que é o nosso projeto de toda quinta-feira. Pessoas do Brasil inteiro, tem profissionais e pessoas que são apenas entusiastas, que, assim, ó, em locais, tipo, dentro da própria casa, sem equipamentos muito sofisticados, às vezes sem as técnicas mais sofisticadas, mas elas estão querendo expressar, estão querendo, tipo, dar vazão à sua arte, querem se expressar, entendeu? E você fala assim, por que isso não pode ser considerado arte? Por que a gente vai reprimir? Não que os profissionais, de fato, reprimam isso, né? Mas a visão de quem está de fora nossa, isso é meio, quando vê um profissional, quando vê um espetáculo, é pensar que é um pouco inatingível você fazer o certo. As pessoas, o ser humano gosta de se cobrar muito o que é certo, o que é errado, né? Acho que as artes, elas trazem um negócio um pouco mais livre em relação a isso, mas uma pessoa que está fora e quer entrar, ela já começa pensando, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou saber fazer isso. Então, a forma tem a magia do palco, né? Que parece que coloca o artista, não humaniza tanto o artista, né? Porque a ideia do palco é a magia, né? Eu sempre falo que a Célia diz, né? Que é um momento extraordinário. A Célia Gouveia sempre diz, e isso sempre me marcou. O Dança em Casa, ele revelou o íntimo do artista e ele revelou o humano, né? Aquilo que todo mundo pode alcançar. E aí, por isso que eu acho que isso mesmo que você falou, Maior, acho que por isso que tanta gente se sentiu na potencialidade também de se colocar sem essa vergonha, a vergonha do corpo, do movimento esquisito, né, do que pode ser ou não. Entrou o senhorzinho, entrou o cachorro, entrou todo mundo, etc e tal. Mas você, como disse na apresentação, é do mundo dos investimentos, da administração, então eu quero que você fale sobre empreendedorismo e sustentabilidade. É possível pensar isso na dança? Olha, pergunta difícil. Assim, falando no termo, acho que o termo sustentabilidade, muitas vezes ele é levado para o lado, e não está errado, óbvio, né? Mas ele é levado, ele lembra a gente muito para o lado da sustentabilidade do meio ambiente, né? Mas em negócios, o sustentável é aquilo que consegue se sustentar ao longo das gerações. Acho que esse é o principal
conceito, né? E o empreendedorismo tem tudo a ver com isso em qualquer âmbito. Uhum. Porque a hora que você pensa assim, cara, eu quero fazer... o Museu da Dança é um exemplo de você deixar... A gente fala muito aqui no portal, a gente fala sobre eternizar o efêmero, né? O efêmero é aquilo que acontece e depois não acontece mais. A hora que você traz o museu para, de alguma forma, catalogado esse momento da dança, a gente está querendo trazer para as futuras gerações que se veja o que está sendo produzido nesse momento, ou que foi produzido no início das artes, quem trouxe a dança para o Brasil, ver tudo as coisas lá da década de 40, 50, 60, entendeu? Então, Uhum. isso é um tipo de sustentabilidade. E aí, quando a gente traz a visão de negócio, a gente fala assim, tá, a gente tem o museu, agora a gente tem o portal, a gente tem aulas e beleza, é isso aí. Mas será que isso é sustentável, a gente pensar que daqui a um ano, especialmente, vamos falar, o exemplo agora, Covid, quarentena, tudo mais, o mundo muda, né? Será que Uhum. a empresa, do jeito que está hoje, ela será sustentável se ela continuar dessa maneira? Eu acho que Uhum. isso na minha visão, é que é muito claro que a única certeza que... Tem uma frase, um dos clichês do mundo corporativo, que a única certeza que existe é a da mudança, né? Então, a única coisa que não muda é a mudança. Então, a gente sabe que o mundo vai mudar. Então, a gente tem uma mentalidade Até aqui, calhou, mude mudança. mude, mudança, exatamente. Bom trocadilho. É, a hora que a gente começa a pensar que, bom, pode ser que o momento, daqui a um ano, daqui a 5 anos, as tecnologias serão diferentes, as pessoas são Uhum. diferentes, né? Mesmo, e não estou só dizendo que vai entrar mais gente porque a pirâmide etária está aumentando, tem mais jovens, tipo, tem pessoas nascendo e crescendo nos próximos 10, 15 anos. Não, a gente muda, né? Uhum. O Maiola de 36 anos é diferente do Maiola de 40, né? Quem está aqui, tipo, com 30 anos vai ter 35, vai ter outra vida, então as pessoas mudam. Será que a gente, como empresa, está preparado para fazer o que é a nossa missão e os nossos valores se perpetuarem, né, daqui a 30 Uhum. anos, 50 anos, com um mercado completamente diferente? Não só mercado consumidor, né, mas mercado no sentido de pessoas, as pessoas que estão. Será que o interesse pela dança é o mesmo? Né? Então, quando a gente traz isso, a gente começa a pensar de uma maneira realmente de agregar o que é economia, empreendedorismo, administração com a arte. A hora que a gente fala Uhum. assim, ó, hoje a gente tem alguns produtos, como a gente chama, que a gente tem no portal, que dão a nossa sustentabilidade financeira. Mas isso é Uhum. sustentável para o mundo de hoje, ou para o mundo de até 2 meses atrás, sem pandemia. Hoje não sabemos. Eu acho que o nosso principal ponto aqui, que é um ponto que talvez o Pedro vai explorar mais adiante com você, é para a gente querer chegar onde a gente quer chegar nos próximos 5, 10 ou 15 anos, a gente precisa agora se Uhum. preparar para isso. E aí, quando a gente fala no conceito de startup e também de economia criativa, é o quê? Hoje, até de 2014 a 2018, a gente era um museu. A gente passou a ser um portal. Agora, a gente tem alguns produtos lá. Quando a gente fala em startup, em empreendedorismo, em várias técnicas mais recentes de administração, a gente fala o quê? Vamos testar e errar. Ou, eventualmente, acertar. Mas acho que o principal ponto é a gente não sabe exatamente o que o mercado consumidor, o que as pessoas estão querendo consumir da dança. Hoje a gente tem uma prateleira de produtos, como a gente fala. A gente vai ter que mudar isso ao longo do tempo. Não só agora. A gente tem algumas novidades que vocês vão ver daqui para frente, né? A partir de julho, de agosto, setembro, a gente tem coisas novas que a gente vai implementar. E assim, se errar, errou, não tem problema. Se não tiver um engajamento, uma adesão do público, não tem problema. É fazer isso dentro dos ambientes de risco, dentro Tem de... um pouco, por favor, pessoal, engajem-se. Não, mas eu acho que A gente tem expectativa. não, mas eu acho que o principal conceito aqui é a gente pensar em atender o público. Atender, Uhum. para a gente espalhar a nossa arte, a gente precisa que
tenha engajamento. Mas não somos nós, produtores, digamos assim, que vamos decidir o que o público quer. O público que vai dizer. Para isso, a gente tem que ofertar, oferecer e receber um retorno em troca. Onde der retorno, a gente consegue ir adiante. Né? E com isso a gente consegue. Eu acho que um ponto que a gente sempre fala muito é a relação do lucro com a dança, o lucro com a arte. Né? A gente fala, não é pecado ganhar dinheiro se é um dinheiro justo. Né? E especialmente se a gente está falando de sustentabilidade. A gente precisa ganhar dinheiro para poder investir e ver o que para a gente chegar para continuar, né? Nos grandes rincões do Brasil, aqui e no mundo, por que não? Porque acho que esse é o nosso grande sonho aqui, de expandir o portal para o mundo inteiro. Mas com o tamanho que a gente tem hoje, isso não é sustentável. Ou, como eu falei, hoje a gente é sustentável. Nosso lucro, nossa forma de fazer negócios, ela é sustentável até o mundo de hoje, mas não necessariamente para o mundo e para onde a gente quer daqui para frente, né? Eu falei bastante, mas era mais ou menos isso. Eu acho interessante você falar isso, porque eu nunca me esqueço, eu tive um professor no Sebrae e que ele me sacudiu, assim, porque a gente, no universo das artes, da dança, tem um certo tabu, um certo medo de falar sobre negócios, como se isso diminuísse a nossa produção. E aí ele disse assim, Thalita, quanto custa uma sapatilha? Né? Aí eu legal. disse, sei lá, acho que R$80. Aí ele falou, e quanto custa uma caixa de leite? Eu falei, sei lá, uns R$8, eu não tomo leite, enfim, mas... E aí ele falou assim, tudo não tem seu preço? Eu falei, tem. E ele falou, o que você faz também tem seu preço. E você não tem que se sentir culpada por ganhar por isso. Então, eu acho que a sua entrada, Maiola, também é uma mudança, como você fala de mindset, né? Tipo, para eu entender, para eu entender que o que a gente faz tem que gerar a roda, né? E eu falo capital, a gente fala capital dinheiro, mas também a moeda de troca, que é estar em relação e no colaborativo, isso também é capital, né? Total. O capital de você se comunicar, dialogar, falar. Então, esse tipo de capital que mobiliza a coisa continuar, né? Eu acho que a economia criativa tem isso, ela fala da moeda de troca também como uma fonte de renda, de dinheiro, né? Então, são duas coisas super importantes. Né? E eu falei, eu não vou a lugar nenhum sozinha, minha expertise não é administrar. Eu tenho as ideias, eu tenho... E a gente não precisa saber tudo. O artista não precisa saber produzir. Eu vi que tem vários produtores aí, sabe disso, porque tem pessoas que são especializadas nisso, né? O artista, ele não precisa empreender, porque no sentido da coisa, ele pode ter parceiros que ajudem ele. Porque sozinho a gente não vai em lugar nenhum. Essa moeda de troca é isso, né? E aprender com a expertise do outro, que é isso que eu estou aprendendo, com você que vem do mundo da gestão, né? Da administração, do mercado financeiro. Quando eu ia imaginar que a dança, a arte, o Mood, o portal, o museu, poderia se conectar de uma forma tão sensível e pensando no futuro de um projeto de forma sustentável, ou seja, deixar um legado aí para as futuras gerações. Mas, para finalizar, eu queria que você falasse mais um pouquinho também, para finalizar, porque a gente tem que chamar o Pedro, né? O que você vislumbra, assim, para um futuro aí próximo? Isso vai calhar bem com aquilo que eu falei no começo e com o que o Pedro vai vir falar, né? Que é sobre tecnologia, tá. Né? Eu falei que eu acho que o mundo e as pessoas são mais fluidas. As coisas não podem ou o máximo possível que elas não sejam encaixadas em caixinhas, né? Porque isso deixa as coisas muito quadradas, digamos assim. E as coisas, na verdade, elas vão acontecendo de acordo com a vida, com as coisas que estão acontecendo. A tecnologia é uma coisa que era muito diferente 20 anos atrás, 10 anos atrás. Hoje em dia você tem a tecnologia na palma da mão. Isso acontece com a dança, com a arte, as linguagens, né? Eu acho que um exemplo que eu dou assim de maneira meio assim bastante bem superficial inicialmente a televisão na verdade era o rádio, só que olhando para a cara da pessoa, até que depois se descobriu uma linguagem para a televisão. Eventualmente
O rádio era o jornal, o jornal escrito que passou a ser falado, né? Então, mas depois de um tempo o jornal criou sua própria linguagem. E acho que aqui para dança e para as artes pode acontecer a mesma coisa. Só que a gente não sabe disso. As tecnologias estão aí, elas vão mudar e tem todo um contexto de que a gente não sabe o que vai vir, mas hoje, com o Dança em Casa, por exemplo, a gente já teve mais de 1.700 vídeos, eu acho que já teve quase 1.000 pessoas que já mandaram, a gente foi reconhecido pela ONU por isso, por esse projeto, e a gente vê que hoje a gente está se formando uma linguagem que é a dança com o celular, nessa tecnologia da internet, e assim, pode ser que isso se consolide como uma nova linguagem mesmo, uma nova forma de fazer dança, com novas ferramentas. Mas isso vai depender de tecnologia também, quais tecnologias tem para frente, como que a gente está disposto a adotar essas tecnologias, e eu acho que o Pedro vai poder trazer mais informações, nosso diretor de tecnologia, para falar sobre essa questão de como a gente está estruturado e as tecnologias. Mas, muito obrigado, gente, muito obrigado para todo mundo que está aí, obrigada, Maiola. Foi muito legal. Fiquem que o Pedro vai entrar agora. Deixa eu só ler uma coisa, capital colaborativo e economia criativa é primordial. Isso mesmo, Henrique Amoedo. Primordial, é isso, essa troca, né? Capital, que não é só o dinheiro. E a gente não pode nem dizer que isso é o futuro, isso é o presente. Está acontecendo já, nos últimos anos. A gente está tá acontecendo e a gente está entrando nessa onda potencializar. Junto, né? E potencializar. Tá certo? Gente, eu estou lendo tudo aqui, mas eu não estou conseguindo responder. Obrigada, Maiola. Tchau, beijo. Tchau. Certo. Eu não sei como sai. Você tem que desligar. Eu vou te tirar. Eu nem também vamos aprender. Tá, me quica. Calma. Deixa eu tentar aqui. Tchau. Pedro, vamos aí? Gente, agora vai entrar o Pedro. A gente teve o Maiola do universo da administração e do mercado financeiro, uma figura que eu tive a grata surpresa de conhecer um pouquinho antes da pandemia. E agora vai entrar o Pedro, que é da tecnologia. Eu acho que ele vai poder trazer contribuições muito legais aqui. Vamos ver se eu estou adicionando o Pedro certinho. Vem aí, Pedro. Alô? Oi, ainda não estou te vendo. Não, eu estou travado aí? Tá um pouco. Tá aparecendo aí, pessoal, Pedro? Para mim, eu estou travado também. Tá, vamos tentar de novo? Vamos. Tá bom, calma aí, vou te tirar. Solicita de novo, Pedro. Deixa eu ver se eu acho. Alô? Eu não tô aqui de novo? Não. Você tá preto, Pedro. Tá tudo preto aí. Não tá aparecendo. Espera. Ah, sabia que era isso. Aê, foi. Pronto. Foi. É que eu tava com a Tudo certo? câmera aberta. Tudo ótimo, e por aí? Ah, tá. O tecnologia às vezes dá essas coisas. Gente, Pedro Machado, bem-vindo, Pedro, para a gente fazer a nossa conversa. Você esteve aí já ouvindo o Maiola. E aí, para começar, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho do seu universo e como a gente se conectou. Tá bem. Eu sou Pedro Vinícius, eu sou formado em Engenharia da Computação pela Federal de Itajubá, Unifei. Eu tenho pós-graduação em Business and Information Management pela Kelley School of Business, da Indiana. Danço um forrozinho aqui ou ali apenas, mas faz muito tempo que eu não danço, então eu não estou me considerando dançarino aqui. E eu te conheci através do Maiola, que foi o antigo gestor meu, e me apresentou e me encantou com o projeto que eu decidi entrar de cabeça e fazer tudo que eu puder para que ele cresça. Nossa, super legal. A gente pode falar que você é um nerd? Se é para colocar em caixinha. Pode falar que eu sou um nerd, não tem problema. Assumido. Essas formações tá tudo que certo. parecem que
que a tecnologia está lá numa nuvem que a gente nunca aproxima, nunca chega. E aí, conhecendo vocês, eu vou colocando o pé no chão e dizendo, não é tão difícil assim, não está tão longe assim. Mas, Pedro, o ano passado, em 2019, eu estive no Sebrae. Eu sempre falo do Sebrae porque é uma instituição muito bacana. E que as pessoas que querem empreender, eu acho que é um bom lugar para buscar ferramentas para começar, para pensar nessa sustentabilidade que a gente está falando aqui. Eles têm vários programas de aceleração que é muito legal. E quando eu cheguei lá para buscar cursos, eles falaram assim, Thalita, porque eles têm pessoas que vão te auxiliando ali, Thalita, você é uma startup. Eu falei, hã? Startup, quer dizer, o Portal Mood é uma startup. É um nome que está muito na moda, mas que pouca gente sabe do que se trata. Eu muito menos sabia na época, e aí eu fui entender o que é esse universo da startup. Eu queria que você falasse um pouquinho desse conceito, em que a cultura também está se aproximando, se aconchegando e chegando aí nesse universo. Tá. Se a gente procurar na internet, a gente vai ter várias informações sobre o que é uma startup, mas eu quero dizer a minha visão do que é uma startup. Normalmente são pessoas, é uma equipe multidisciplinar, então cada pessoa tem um conhecimento diferente, cada um, obviamente, teve uma vivência diferente, e eles também têm um capital inicial baixo. Então eles têm uma ideia que eles estão apaixonados, eles têm muita vontade de criar alguma coisa, colocar alguma coisa em prática, mas não tem muito recurso. Então, possivelmente usando alguma metodologia, a tendência agora estão sendo metodologias ágeis, que a gente consegue dividir o projeto em tamanhos pequenos e executar essas tarefas com acompanhamentos semanais e tudo mais. Eles conseguem usar essa metodologia, mas primeiro, antes de ir para a metodologia, eles têm que definir o que a gente quer entregar de produto, de ação, de whatever, para o nosso cliente final, que são as pessoas, o público-alvo. Eles vão avaliar quais são esses valores e eles vão ter que estruturar um produto mínimo viável, que a gente chama de MVP, que serve para você conseguir agrupar o maior número de quantidade de funções que você precisa, no nosso caso de um software, né, o maior número de funções que a gente precisa, para ter um produto que consegue ir para o mercado com uma velocidade mais rápida. Por quê? A gente entra no que o Maiola falou, sustentabilidade. Não adianta você ter uma ideia ótima, entendeu? Que você fala, meu Deus, isso é muito legal, mas que você não vai conseguir mantê-la no ar e nem conseguir fornecer esse serviço para as pessoas, entendeu? Para que elas consigam desfrutar dele. Então... Muito legal isso que você falou. Eu acho que aqui os colegas, eu estou vendo, Lili falou que foi no Sebrae, que é super importante a gente entender a dança como negócio, a Elaine está aqui comentando também, mas isso que é muito legal. Pouco dinheiro, uma equipe multidisciplinar, que ou seja, um complementa o outro, né? Paixão, um desejo, valores, gente. Isso tudo a gente faz como essência na dança, né? A gente geralmente tem pouco recurso, né? Mas tem uma equipe criativa, multidisciplinar, e se não tiver, pode-se fazer parcerias, como eu estou fazendo aqui com você e com Maiola, né? E pensar em entrar no mercado com esses procedimentos. Isso eu estou aprendendo muito com vocês, porque não é olha, a gente fala dança contemporânea, é processual e não sei o quê, mas no negócio a gente não acha que é assim, a gente acha que é o começo e fim, né? Então começo e fim. Gente, negócio é processual também, é erro e acerto, construção, desconstrução e metas. Sempre bom tentar trazer. Aí eu queria que você desse um exemplo de uma startup de um mercado e tentar trazer para o portal, concretizar para a dança, para a galera tentar entender mais do nosso universo. Assim. Tá bom. As startups em si, elas buscam trazer inovação. Pode ser um serviço que a gente nunca teve, que hoje eu até vi no LinkedIn uma postagem que era, por exemplo, tinha uma fita cassete, estava escrito Netflix, tinha uma fita de rádio e estava escrito Spotify. Que é isso, trazer um serviço, né, uma função que a gente nunca teve, ou fazer uma função que já existe
Aham. trazer uma função que já existe, só que você faz ela de uma maneira mais rápida, mais eficiente e menos custosa que os outros fornecedores. Aham. Então você começa a virar um player do mercado, né? Ganhar suas parcelas aí de clientes, dado que o seu serviço tem uma diferenciação. Um Ó. ótimo exemplo, eu acho que pode ser o Waze, porque Uhum. antes a gente ficava no nosso guia quatro rodas, aqui, né? Buscando Procurando aquelas letras. onde eu tô, para onde que eu vou. Ótimo exemplo. Peraí, G, vamos pro outro aqui. Eu acho que É, tem gente que não é dessa geração, mas a gente ok. Que aí tem gente nova aí na live. Era nós somos assim, gente, jovens. grosso. Aham. E aí? É o Waze. E o Waze Boa. trouxe, o Waze e o Google Maps, mas depois trouxe pra gente, né, utilizando a geolocalização e um conjunto de mapas, ele ajudou a gente a, beleza, eu quero chegar daqui a aqui, qual é a melhor rota, como eu faço, quero só vias principais, quero isso, quero aquilo. Uhum. Agora, como que nós três, né, que somos nós três por enquanto, e o Kaique e os meninos, como que é a nossa dinâmica? Como que a gente se encaixa nisso? Eu acho que nós Sim, três, concretiza. exato, nós três, a gente não tem, como o próprio Moela falou, ele falou muita coisa que eu ia falar, mas ele tem uma própria não, esqueci o que eu ia falar. Tan, Ah, tela azul. dinâmica, porque a gente vai falar Ah, tá, sobre como o nós universo da três. startup, da nossa É, relação, assim, de o link que trabalho. eu queria, o link que eu queria fazer era com que ele falou que a gente não sabe muito o que o mercado quer direito ainda, entendeu? Porque a gente está Uhum, começando, então assim, a gente está aí, né? Para de mandar macaquinho, Maiola. É... a gente está começando a construir alguma coisa que a gente acha que vai agradar as pessoas, entendeu? Que eles vão poder desfrutar, que eles vão gostar. Só que a gente vai ter uns inputs depois disso. Então, assim, nós três, a gente define, a princípio, o que a gente acha que vai agradar o público. A gente toma as decisões, entende o que precisa e o que não precisa ter no negócio. Depois disso, a gente tem que transformar isso para uma outra linguagem, que daí já é a minha parte de tecnologia com os desenvolvedores, que a gente, usando metodologia ágil, a gente quebra todas essas tarefas que a gente tem que fazer para a gente conseguir entregas de valor. São entregas que o cliente fala assim, putz, tá diferente, eu consigo realmente ver que eles estão fazendo coisas para a gente. Entendeu? Então eu acho que um exemplo seria isso. uhum. Não, super Mas legal você falar isso, que pode complementar, que aí. tem mais coisa, tem mais coisa. E eu É, acho que o que você falou também do museu, que a gente que era um aham, acervo e tudo mais, eu acho que com essa nossa mudança para startup, a gente deixa de ser uma vitrine, assim, né? Onde a gente guarda as coisas que aconteceram e a gente passa a ser um agente transformador, eu acho, que a gente está levando as pessoas, né? Esse conteúdo, a gente está levando de fato ativamente para as pessoas é, essas informações de fato, essas aulas, essas dicas, essas coisas. sei. A Drica está perguntando como consigo ter esta sacada. Drica, eu até ia complementar e a sua pergunta veio a calhar. Porque, assim, quando a gente fala em negócio, ele está falando bem de procedimentos, né? Primeiro a gente tem aqui um encontro, uma conversa, um brainstorming, a gente vai lançando ideias, pensando, imaginando possibilidades, e aí eu vou trazer para uma produção de um espetáculo que eu acho que pode ser mais fácil, assim. Quando você vai produzir um espetáculo, você fica levantando temas, possibilidades de com quem você vai trabalhar, o figurinista, que trilha sonora vai ser essa, e você vai começando a rascunhar esse espetáculo, né? Eu vou tentar trazer para o nosso universo, porque eu sou da dança e estou me relacionando agora, estou convivendo com essas pessoas de outros saberes, né? Então, aberta a aprender, assim como eles também estão abertos a aprender sobre a dança, então quase bailarinos já. Mas é isso. O processo do negócio, gente, não pode ser olhado como algo engessado. Porque se nós somos artistas e a gente tem o saber da criação, o processo do negócio é um processo criativo. É imersão,
é insight, é abrir a possibilidade para ampliar a sua missão como artista, como gestor, como produtor, para transformar isso num negócio, num produto, numa oferta, enfim. Aqui a gente está usando a tecnologia como um meio, né? Você vai falar sobre isso, como uma ferramenta concreta, que é a próxima pergunta aqui. Então, assim, gente, abre a possibilidade de entender negócio como um processo criativo também, porque eu acho que isso é a sacada, Drica, que é a mudança de falar, ai, negócio é uma coisa que eu não entendo, que está fora do meu universo, que eu não quero tomar contato. Não, eu acho que a pandemia veio aí para sacudir a gente e dizer, olha, a dança é a arte da presença, a dança é a arte do ao vivo, mas hoje a gente não pode estar presente, a gente não pode estar ao vivo. Então, como continuar a produzir aquilo que a gente acredita, né? Então, a sacada é exatamente olhar o negócio como um processo criativo também. E aí, essa troca de saberes é super legal. E aproveitando, você que é um nerd, dança e tecnologia dialogam? Olha, eu acho que sim. Acredito que desde a época do cinema, da televisão, a gente já tinha esse diálogo onde haviam apresentações e espetáculos e musicais e danças nos filmes e na televisão. Mas eu acho que com o advento da internet, onde a gente teve essa globalização da informação, onde eu aqui vejo conteúdo do pessoal do Japão, mesmo o pessoal do Japão estando no Japão e tudo mais, isso facilitou bastante, eu acho, tanto a vida de quem produz, tanto a vida de quem produz conteúdo, quanto a vida de quem é interessado, mas nunca conseguiu. Por exemplo, muitos espetáculos, acredito eu, tem apenas aqui em São Paulo, no Rio, e isso não chega para todo mundo, entendeu? Que entra um pouco na parte que a gente sempre fala da democratização da dança. Então, assim como lá não chega aqui, a gente não chega lá. Fica... Exatamente. Tudo fica muito clusterizado, né? Fica tudo preso dentro da sua própria região. Então, com esses avanços que nós tivemos na internet, né? Postar vídeos, fotos, lives e tudo mais, eu acho que isso expandiu bastante o alcance da dança, entendeu? Muitas pessoas que nunca tiveram, talvez, a vontade, ou falavam, putz, sei lá, eu não vou pagar, ou eu não vou viajar para ver, eles conseguem ter acesso, pelo menos um gosto do que são, né, essas danças, esses espetáculos, e eles conseguem vivenciar isso um pouco mais e começar a criar dentro deles essa paixão, entendeu? Que você tem muito dentro de você e que está começando dentro da gente também. Sim. Super legal, eu estou lendo aqui que essa coisa da tecnologia, ela veio como um boom, né, nessa pandemia, assim, né, e principalmente acho que a dança ainda não estava tão inserida nesse universo, justamente por ser uma linguagem do ao vivo, né? Exato. Que é a essência, é a natureza da dança, mas a gente teve que se reinventar. Mas eu acho que a gente está começando a se reinventar um pouco antes disso também. Que eu acho que alguém citou aqui, que é quando as políticas públicas começam a não ser, a ter oscilações, né? E aí a gente começa a perceber que as mudanças de governo impactam muito em como a cultura vai continuar ou não, né? E é isso, eu não estou falando de um governo específico X ou assado, mas eu estou dizendo que as mudanças, as alternâncias, nos colocam em fases de baixa maré, né, maré alta e etc e tal. Então, assim, pensar também na dança como um negócio é a possibilidade de não ficar refém das políticas públicas e não desconsiderando as políticas públicas porque elas são importantes, né? Elas são super importantes. Mas isso, pensar nessa nova forma de startup, de empreender e etc e tal, eu acho que é novas possibilidades. Uma não anula a outra, assim como a tecnologia não anula o presencial, assim como o presencial não anula a tecnologia. Então, dialoga. E aí, dentro dessa relação, quem é mais importante? Você, que é o nerd, o gestor, ou o Maiola, que é o administrador, como se dá aí essas hierarquias?
tá. Eu acho que você até falou que a gente ia conversar sobre isso. Eu acho que a tecnologia, ela é um meio, entendeu? Sem os conteúdos, sem os criadores de conteúdos, né? Sem os dançarinos, sem todo mundo, a tecnologia não ia conseguir mostrar, entendeu? Tudo isso, todo esse universo. Então, eu particularmente vejo a tecnologia como um meio da gente conseguir o que a gente quer. E no nosso caso é essa democratização, levar para todo mundo possível a dança. E. Ai, me perdi no raciocínio de novo. Isso acontece Não, às não tem vezes. problema, mas eu entendi. Na verdade, é Mas isso que você está falando, que a tecnologia, na verdade, ela é um meio, mas ela não é um fim, e que eu acho que uma coisa alimenta a outra. Porque também, o Pedro, quando vocês entraram no projeto, o projeto, obviamente, ele já tinha uma história, ele já tinha um percurso, mas ele estava estagnado, o portal. Eu já não estava mais conseguindo entender para onde ele podia ir e para onde ele podia expandir. Eu acho que quando a gente traz uma equipe multidisciplinar, é que nem na produção de espetáculo. Eu não faço um espetáculo sozinho se eu não tenho um figurinista, um iluminador, etc. e tal. Pessoas com outros conhecimentos para agregar e para tornar aquilo mais potente. Gente, o negócio é a mesma coisa, assim, né? Você trouxe um olhar muito específico, que foi, Thalita, tá, tecnologia, parece que a gente está falando grego, alemão, a gente não alcança, não sei o quê. Mas você trouxe para uma linguagem acessível, porque você tem sensibilidade. Mas mais do uhum, que isso, né, Pedro, você colocou a roda para girar com muita rapidez, porque uhum, justamente vocês têm essa metodologia que é ir segmentando. Então, você olha o primeiro passo, você não olha até onde você quer chegar, né? Onde você quer chegar é reflexo do primeiro passo, do segundo passo, do terceiro passo. exatamente. E se É um você caminho. fica, é o caminho. É isso mesmo. E de onde. E a tecnologia ela já tem isso. Quer dizer, vocês aprendem na formação de vocês a entender esses processos, porque eu acho que é um saber muito generoso. Porque às vezes você fica. O artista, eu, pelo menos gestora, artista também, já fui. Eu fico ansiosa porque eu quero ver o resultado, mas eu não estou entendendo nem como que é o caminho, né? Então, que saber específico é esse da tecnologia que a galera que está ouvindo pode beber? Tá bom. Eu acho que eu vou reforçar o que eu falei. Eu acho que a tecnologia é um meio. Você tem que Uhum, traçar bem. Isso é mais Maiola do que eu até, mas isso se aplica bastante a mim. Você tem que traçar bem onde você está, como você está e onde você quer chegar. Independente se você vai usar a tecnologia nisso ou não. uhum, Então, você faz todo o seu desenho, estrutura, tudo que você tem. E isso é um pouco mais difícil, mas eu acho que você tem que, principalmente, fazer alguns brainstorms com pessoas de áreas diferentes. Isso vai ajudar muito. uhum. Confesso que vai ajudar Tá. muito. Ampliar o Porque, olhar. Uhum, exatamente, eles vão trazer insights diferentes, entendeu? De como você pode levar o que você tem do A para o B. Se você estiver estagnado, se você não estiver conseguindo, meu Deus, o que eu faço? uhum, Você também pode fazer o quê? Pesquisar como empresas, startups chegaram onde elas estão hoje, ler algumas biografias. Eu acho bastante interessante, por isso que eu estou falando. Mas é mais para você começar a ter esse raciocínio de como eu consigo chegar lá e quais são as ferramentas que eu tenho para chegar lá, sabe? Como eu posso me uhum. esforçar e usar os recursos que eu tenho para chegar nesse ponto que eu quero, entendeu? Então, não é uma ciência exata, mas você vai bater bastante cabeça, você vai experimentar bastante, você vai errar, todo mundo erra, e desapego é importantíssimo, porque você vai errar e todo mundo erra. E eu acho que é isso. Eu acho que é mais você exercitar a maneira de pensar, entendeu? De resolver o problema. Talvez pesquisar um pouco de problem solving, que é para resolução de problemas, para você começar a tentar achar os meios para você chegar onde você quer. Uhum.
Gente, eu acho tão interessante, porque às vezes o Pedro está falando de uma coisa que é do universo dele da tecnologia, ele fala ser e estar para saber onde você quer chegar. Gente, ser e estar, que é mais do que isso na dança. O tempo todo a gente está falando presença, ser e estar. E você traz a linguagem que parece que é um bailarino que está falando. Às vezes eu falo assim, não é possível que o Maiola e o Pedro, que vêm de universos tão distintos, nunca estiveram integrados no universo das artes, né? Como formação, como proposição no mundo, né? Ser e estar, gente, por isso que eu falo, parece que é distante do nosso mundo, não é um bicho de 7 cabeças, né? E aí, Pedro, eu queria que você, que é um cara da tecnologia, falasse do seu olhar, das produções que estão sendo feitas de dança em tempos de pandemia. Porque foi esse boom, né? E essas ferramentas novas que surgiram, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Tá bem. Eu acho que claramente, isso não aconteceu só na dança, né? Eu acho que todo o mercado, todo o comércio, tudo teve que se reinventar, né? Se redescobrir para saber como que você ia continuar oferecendo seus serviços, independente de quais eles sejam, para as pessoas, entendeu? Todo serviço é importante. Então, assim, todos fazem falta. Se um faltar, se alguém não estiver conseguindo chegar esse serviço até você, você vai sentir falta. Então, todo mundo começou exatamente a entender onde você está, o que eu tenho e como eu posso fazer diferente. Entendeu? Então, eu acho que é um supetão que bateu não só na dança, Dança em Casa, hashtag Dança em Casa, mandem seus vídeos toda quinta-feira. Merchan. E... Inclusive vocês, do mundo da tecnologia. Inclusive a gente, eu vou esperar um pouco, que eu tenho que treinar, mas eu vou mandar ainda. E eu acho que sim, tipo, os dançarinos, as pessoas querem se expressar mesmo em tempo de pandemia, e eles não estão conseguindo, eles estão trancados em casa, eles não podem fazer o que eles amam, então todos estão tentando buscar uma maneira de se expressar, de fazer o que gostam, ou de oferecer serviços. Aulas, né? Exato. Nem que seja oferecer serviços ou dançar. Eu quero dançar. Eu não quero saber se vão me ver, se não vão me ver. Eu quero me gravar, eu quero dançar, eu quero me analisar, sei lá, melhorar algum passo que eu não estou fazendo direito. Sabe? Eu acho que todo mundo está querendo se colocar para fora nesse momento que está todo mundo enclausurado. Sim. Então, eu acho que a gente está colaborando com isso. Eu fico muito feliz da gente estar colaborando com isso. Mas eu não vejo muita coisa no mercado, pelo menos, de pessoas ajudando a dança. É um pouco preocupante, mas eu acho que a gente vai ajudar o pessoal com esse espaço mesmo depois da pandemia. Sim. E usem máscara, se cuidem. Deixa eu ver quanto a gente tem aqui. Tá acabando o nosso tempo, 2 minutinhos. Acabando. 2 minutos. Que rápido que foi! Eu queria falar mais, eu queria te ouvir mais, eu queria ouvir mais o Maiola. Queria ler todos esses comentários maravilhosos. Dá para falar um pouco sobre como gerar capital, precisa de um investimento inicial. Gente, nós vamos responder as perguntas, mandem no direct. Eu sei que eu vou deixar várias pessoas frustradas porque a gente não conseguiu responder, mas mandem no direct a pergunta. Se for da minha competência, eu vou responder. Se for do Pedro, eu vou passar para ele, ele vai responder. E se for do Maiola também. Eu vou aqui finalizar. Pedro, obrigada. Sua primeira live. É a minha você que é da tecnologia, não é da comunicação, você arrasou. Gente, muito obrigada. Muito legal estar com vocês. Eu vou deixar salvo aqui pra gente voltar. Amei estar com vocês, amei. Pedro, valeu. Gente, beijo, valeu. Primeira live, a gente vai fazer mais. Falou? Tchau. Vou encerrar, porque senão a gente não grava.